gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Isabela e essa é mais uma Avalanche Literária. Se você está passando por um momento muito difícil, eu vim aqui trazer dicas de livros que vão te ajudar a superar isso. Meu critério para separar esses livros foi buscar histórias em que personagens principais passassem por algumas situações difíceis e tivessem que encontrar um jeito próprio de lidar com essas situações. Nenhum desses livros são de autoajuda, mas são histórias que eu vejo acontecendo na vida real e que eu acho que podem ajudar caso você esteja passando por algum momento difícil. Então a primeira história que eu separei é Eu Te Darei o Sol, da Jandy Nelson. Esse livro aqui vai contar a história de dois irmãos gêmeos, que são a Jude e o Noah, e eles eram muito próximos, eram um em carne, faziam tudo juntos, até que acontece uma tragédia na vida deles que acaba afastando os dois. O livro é narrado em duas perspectivas pessoais e temporais diferentes. Ou seja, você tem tanto o ponto de vista da Jude quanto o ponto de vista do Noah. E também a história é contada antes da tragédia e depois da tragédia. Então, é bom para o leitor perceber como era a vida dessas personagens e como a vida delas se torna depois dessa coisa difícil que acaba acontecendo. Esse aqui é um dos livros mais lindos que eu já li na minha vida, eu gostei muito. É muito tocante porque o foco dele é a relação entre essas duas pessoas que são ligadas pelo sangue, mas que em um certo momento percebem que já não podem se identificar mais tanto assim. Ele é de uma sensibilidade, é de uma delicadeza incrível. Meu coração ficou completamente derretido quando eu li e eu senti que foi uma leitura que acrescentou muita coisa na minha vida. Outro livro que eu separei foi Minha Vida Fora de Série, primeira temporada, da Paula Pimenta. Esse livro aqui vai contar a história da Priscila, que é uma garota que tem que mudar de cidade porque os pais se separaram. Ela morou a vida inteira em São Paulo e agora que os dois não estão mais juntos, ela tem que se mudar para Belo Horizonte com a mãe, sendo obrigada a deixar para trás o irmão, o pai, os animais de estimação, os amigos e a vida dela como ela sempre conheceu. Tem que enfrentar um colégio novo com pessoas novas que pensam diferente do jeito que ela pensa, que não são os melhores amigos dela, não são as pessoas com quem ela sempre esteve acostumada. Eu acho muito legal desse livro é a forma como a Priscila lida com a nova realidade dela. Mudar é um processo doloroso, principalmente na adolescência. Eu acho que esse livro acrescenta muito e conta muitos pontos para quem está passando por uma situação semelhante. O próximo livro é A Arte de Ser Normal, da Lisa Williamson. Esse livro já tem resenha dele aqui no canal. Ele também é narrado por duas personagens, o David e o Léo. Ele vai contar em primeiro plano a história do David, que é um garoto transgênero. Ele nasceu no corpo de um menino, mas se sente como uma menina. Esse foi o primeiro livro que aborda pessoas transgêneras que eu li. Eu gostei porque eu senti que eu não estava lendo uma história caricata. Como ainda não é muito comum a gente encontrar nas livrarias vários livros que falem sobre o assunto, eu acho que é interessante ler para entender melhor como funciona a mente de uma pessoa que nasceu assim, também para desconstruir alguns estereótipos que por ignorância a gente tem na nossa cabeça. O livro fala sobre você aceitar quem você é, sobre você respeitar quem o outro é, sobre você entender como você se sente e fazer você perceber que talvez você não seja o único se sentindo do jeito que você sente. Talvez sejam milhares de pessoas por aí passando pela mesma coisa, só que por não falarem, por se esconderem, por terem vergonha de assumirem quem são, acabam sofrendo muito. Outro livro que também tem resenha aqui no canal é Boa Noite, da Pan Gonçalves. Nesse livro a gente vai conhecer a Alina, que é uma menina que, por opção própria, resolveu mudar de cidade para poder fazer faculdade. O objetivo principal dela era poder se reinventar, poder construir uma nova imagem, passar por experiências novas, sem ser julgada e sem estar presa aos rótulos que as pessoas da cidade dela tinham com relação a ela. O legal desse livro é que ele é uma ficção para adolescentes e fala sobre muitos assuntos importantes, como abuso sexual, consumo de drogas, consumo de álcool, abuso de influência e racismo. A questão muito importante no livro é que mesmo ela tendo mudado de cidade porque ela quis, isso não significa que ela não sofra com a saudade de casa e que ela não questione o rumo que ela está dando para a vida dela. É um pouco diferente do livro da Paula Pimenta, onde a personagem foi obrigada a se mudar. E acho que do modo como ele foi escrito, ele consegue dialogar muito bem com a realidade de quem está passando por esse momento da vida. O último livro que eu tenho para indicar é Para Todos os Garotos que Já Amei, da Jenny Han. Do contrário do que pode parecer, esse livro não se trata apenas de uma história de amor. O plano de fundo da história da personagem principal é de ser parte de uma família que sofreu uma grande perda e que por isso fez com que ela precisasse amadurecer muito cedo. Logo no início da adolescência, a mãe dela faleceu, deixando 3 filhas e um marido. E as 3 juntas colaboram muito para que tudo na casa funcione e para que o pai não tenha muitas preocupações. Apesar da perda não ser o foco da história, acaba que todas as decisões que a personagem principal precisa tomar, de uma certa maneira, são influenciadas pela ausência da mãe. Provavelmente viver sem uma figura tão importante assim não é fácil. E ver como a Lara e as irmãs dela lidam com isso é bonito e uma forma de crescimento pessoal também.
e é por isso que eu gosto tanto desse livro. Bom, gente, então foi isso. Esses foram os livros que eu trouxe hoje para ajudar quem está passando por algum momento difícil a encontrar uma boa história que possa ajudar a superar essa fase. Eu escolhi com muito carinho histórias que trazem personagens principais que eu gosto bastante, com os quais eu consegui me identificar, e que através das reflexões que eles fazem, eu tenho certeza que vão conseguir dialogar com você, que vão conseguir trocar alguma coisa boa e positiva, e que vão fazer você perceber que você não está sozinho no mundo, que você tem com quem contar. Talvez você não tenha com quem conversar, mas você tem uma voz, você tem um personagem te representando num bom livro. Eu espero que você supere essa sensação terrível de que não tem jeito, de que você não é compreendido e que está tudo errado na sua vida, e que logo você esteja firme e forte para poder seguir em frente. Se você já passou por alguma situação muito difícil e leu algum livro que te ajudou a superar, deixe aqui nos comentários que pode ajudar alguém. E se você nunca passou, mas conhece algum livro que tem um propósito legal, que passa uma mensagem positiva, deixe aqui embaixo também e a gente vai conversar. Beijo e até semana que vem!